Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade ABCOM. Olá, ouvinte do programa Gente que Fala, boa tarde, seja bem-vindo, 12:03, eu sou Mauro Friesman, nós estamos no ar na Rádio Trianon AM 740 de São Paulo e Rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê aqui pela câmera do estúdio da Rádio Trianon, nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Eu te convido para curtir as nossas páginas, ouvir os nossos podcasts no Spotify e acessar o nosso blog, é o gentequefala.com.br. Participe fazendo perguntas aos nossos convidados. Os telefones são 3289-3580 e 5052-5555. Hoje é quinta-feira, de praxe, edição do Gente do MPD que Fala. É uma parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, CBDL. Os participantes de hoje... Você vê aqui à minha esquerda o Procurador de Justiça, Dr. Roberto Liviano, ex-presidente do Movimento do Ministério Público Democrático, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Tudo bem, Liviano? Tudo bom, Mauro. Cumprimento aí aos nossos ouvintes, quem está nos vendo também nas redes sociais, e aos queridos convidados aqui, Liliana, Martorelli, Kleber. É sempre uma alegria dialogar. E eu acho que a força desse programa, a força desse debate é esse coletivo, né? As visões plurais, e a gente está aqui para assentar mais um tijolinho aí nessa construção permanente da cidadania. Vamos lá, vamos em frente. Também com a gente, Liliana Pérez, farmacêutica, diretora da Aliança Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde e ex-presidente da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Tudo bem, Liliana? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer é todo nosso. Agora aqui à minha direita, Kleber Carrilho, cientista político, professor da USP. Seja bem-vindo, Carrilho. É um prazer sempre estar aqui. Boa tarde a vocês, boa tarde, ouvintes. Esse é o momento de bater um papo sobre o ambiente político, sobre tantos temas importantes e, como sempre, fundamentais para o futuro do Brasil e o futuro da nossa sociedade. E fechando a nossa bancada, Dr. Marco Aurélio Martorelli, advogado, colaborador do Instituto Não Aceito Corrupção e presidente do Centro de Ensino e Pesquisa em Compliance. Seja bem-vindo, Dr. Martorelli. Muito obrigado, Mauro, muito obrigado a todos, obrigado pelo Ministério Público Democrático pelo convite, muito obrigado às presenças aqui de todos os nossos bancados, que mais uma vez nós vamos ter um grande debate aqui que eu acho que vai ser útil para todo mundo. E começando com um tema espinhoso aqui, olha, sem alarde, o Congresso Nacional empurrou um jabuti para dentro do pacote anticrime. Não tem nada a ver com a legislação criminal, mexe na lei de improbidade administrativa. Abre brechas para a reabilitação de políticos com ficha suja em tempo para a participação das eleições municipais de 2020. O texto foi aprovado na Câmara em votação consagradora, 408 votos a 9, com 2 abstenções. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado em votação simbólica, sem contestações. Se os beneficiários dos acordos forem fichas sujas condenados por improbidade na segunda instância, a novidade pode resultar na lavagem do prontuário de inúmeros políticos. É isso aí, na lavagem do prontuário, reabilitando-os para pedir votos na campanha municipal do ano que vem. Liviano, que armadilha foi essa? Bom, primeiro é importante explicar para os nossos ouvintes e quem está nos vendo o que é um jabuti, né? Porque você usa essa palavra, muita gente acha que jabuti é um animalzinho simpático, que as mulheres até chamariam de fofo, né? No primeiro momento. Mas o jabuti, no jargão político, no jargão eleitoral, é aquilo que se insere de maneira malandra, de maneira desonesta, sorrateira, né? Sorrateira, aquilo que não tem nada a ver com o propósito do projeto, né? Aquilo que se embute escondido, né? E que acaba passando. Você mesmo disse, a votação é consagradora, e aí o Congresso tenta extrair louros do fato de que melhorou as regras anticrime, né? Apesar de que muita coisa foi retirada. Por isso se diz que é um pacote desidratado. Se ninguém perceber, eles incluem uma regra, a lei de improbidade não permite esse tipo de coisa, eles modificam para que estes acordos possam tornar, num passe de mágica, os ficha suja, ficha limpa. E aí é bom lembrar que a lei da ficha limpa,
é uma lei que existe há mais de 10 anos, foi aprovada num projeto de iniciativa popular, né? Então, é um instrumento de filtragem daqueles postulantes ao poder que têm condenações confirmadas em segundo grau. Portanto, essa é uma manobra ardilosa. Isso eu poderia chamar, ao invés de jabuti, uma facada pelas costas no povo, né? Seria uma nomenclatura mais apropriada. O que fazer diante disso? O que fazer aqui, como já houve votação nas duas casas, esse projeto segue para a sanção do presidente da República. Então, o primeiro movimento que a sociedade pode e deve fazer é se mobilizar para pressionar o presidente a vetar esse dispositivo. O presidente da República, dentro do sistema de freios e contrapeso, ele tem a prerrogativa de veto, né? Quando ele vetar, pode haver a derrubada do veto por parte da Câmara. Então, esse será um segundo momento de pressão. Então, primeiro momento, para o presidente vetar o jabuti que foi colocado no pacote anticrime. Caso haja o veto, que é o que se espera que aconteça, a segunda pressão para que não seja derrubado o veto. Carrilho, 408 votos a 9, com 2 abstenções, é realmente uma votação consagradora. Dá para medir o que realmente foi feito ali, que os deputados não sabiam e votaram, ou agiram com desonestidade? É difícil a gente imaginar que os deputados não sabiam, né? O fato é que, quando a gente fala do projeto lá atrás, projeto Ficha Limpa, ele só foi possível por muita pressão da sociedade, imprensa em cima. Se a gente deixasse que os deputados naquele momento, que os senadores naquele momento desenvolvessem esse projeto sozinhos, isso nunca teria passado. E qual é o grande problema? Uma parte importante dos líderes políticos em vários lugares do Brasil tem dificuldade agora em 2020, em 2022, por causa das condenações. Então tem muita gente pressionando o Congresso para que haja essa possibilidade de deixar de lado ou haver um momento de tranquilidade para quem está com a ficha suja. Ocorre que, neste momento, quando a gente pensa que o presidente pode vetar, também há uma pressão, principalmente dos partidos do chamado Centrão, há uma pressão muito grande para que a lei da ficha limpa seja suspensa. Então, eu acho muito difícil o presidente ter tranquilidade política para esse veto. Então, é provável aí que tenha que haver um outro ambiente de muita cobrança social, da sociedade ir para a rua, da sociedade se manifestar, da imprensa se posicionar, o que é fundamental. Porque se a imprensa não disser, o que a gente está fazendo aqui agora é fundamental para que as pessoas saibam do que está acontecendo. Porque se não houver um movimento da imprensa organizado para que haja essa pressão, isso vai tranquilamente passar. Até porque o presidente, por mais que tenha capacidade de veto, e mesmo se vetar, pode ter o veto derrubado. Então, sem pressão, não há possibilidade de retorno. Esse jabuti está aí entregue e vai ser difícil tirá-lo dos meandros desse pacote anticrime. Doutor Martorelli, o Liviano explicou aqui já a diferença entre o bichinho jabuti e o que é o jargão político, mas vamos falar da fruta agora, da jabuticaba, que é uma coisa que só acontece no Brasil. Se não houver o veto do presidente Bolsonaro, a gente agora teremos uma jabuticaba, ou seja, lavagem de ficha suja? Isso que você está falando é uma realidade, né? Quer dizer, quem já trabalhou na parte de assessoria parlamentar sabe que esse tipo de contrabando legislativo ele é bastante usual, né? Infelizmente, isso acontece, isso é inconstitucional, você não pode fazer uma aprovação de uma lei, né, onde haja assim, um objeto completamente distinto e que, vamos dizer assim, ele não tenha passado por um debate altamente relevante. Então, o que a gente está acontecendo aqui é o silêncio dos parlamentares com relação ao resultado do projeto de lei que, enfim, os beneficia. Então, o que acontece? Esse ditado é engraçado porque ele fala o seguinte, jabuti não sobe em árvore, né? Ou foi enchente, ou foi mão de gente. Quer dizer, alguém colocou lá. Então, a pergunta é, quem colocou esse jabuti, né? Então, em cima dessa pergunta, né, quem colocou esse jabuti na árvore, aí você pode perguntar, por exemplo, da sua jabuticaba. É só no Brasil que acontece isso? Não, vamos dizer assim, esse procedimento, assim, que eu vou chamar de escuso, na falta de uma palavra mais adequada, eu acho que é um procedimento escuso, porque você não está colocando as coisas às claras, você não está fazendo um debate amplo. Eu não tenho nenhum problema em fazer uma alteração em qualquer projeto de lei,
né? Eu acho que todos os projetos de lei eles são passíveis de um debate amplo e muitas vezes você tem aí um resultado que pode não agradar uma grande parte da população, a maioria, uma minoria, seja lá o que for. Mas do jeito que foi posto, isso aqui não é possível você sustentar. E mesmo assim, na hipótese de você ter um veto e um veto derrubado, ainda há uma ação direta de inconstitucionalidade por conta do processo legislativo, né? Porque o contrabando de uma emenda para fazer uma tergiversação, né, uma alteração num projeto de uma outra natureza, ele também é protegido, né? Então, assim, numa outra hipótese que todas essas falhem, ainda há o socorro, né, ao Supremo Tribunal Federal. Bem lembrado, Matheus. Liliana, você não é operadora do direito, é farmacêutica, mas tem remédio contra jabutis assim? Eu acho que a prevenção é o melhor remédio. Eu fui aprendendo ao longo dos anos como é importante a gente entender de política, né? E esse é o único lado bom que eu vejo, né, em toda essa história. Porque mais e mais, se a gente piscar os olhos, eles encontram uma manobra para prejudicar a população. O que me cansa, às vezes, é de que toda vez depende da população ir para as ruas, das pessoas se manifestarem. E é muito triste a gente saber que a gente não depende de mais ninguém, não tem quem nos represente com força, administrativamente falando e politicamente falando, que nos represente no fim, né? Então, nós acabamos nos representando. Tem o lado bom, que é a nossa independência, mas tem esse lado que cada dia a gente leva um susto diferente, vem por um lugar diferente, né? A gente não domina tudo, né? Seguramente é isso mesmo. Porque, vamos dizer assim, no debate político, o que você tem, infelizmente, assim, a primeira opção e a primeira trabalho do político é se manter eleito e se reeleger. Entendeu? Então, de alguma forma, essa é a pauta, né? Todas as outras vêm ao depois, né? Esse é o grande problema que a gente tem para enfrentar. E democracia custa caro, né? Custa trabalho, custa atenção, custa tempo, né? É muito difícil. Pessoal, vamos seguir aqui para o próximo tema. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou ontem que uma decisão de limitar o valor do fundo eleitoral seria sempre a melhor solução. Líderes partidários articulam a possibilidade de encolher o fundo de 3 bilhões e 800 milhões de reais para 2 bilhões e meio, depois de sinalização de que o presidente Jair Bolsonaro pode vetar o valor inicial das articulações para 2020. Viviane, dá até para imaginar que o presidente Bolsonaro vetaria, considerando que as principais bancadas beneficiadas, os principais partidos beneficiados com o fundo eleitoral são as duas maiores bancadas da Câmara, que é o PT e o ex-partido do presidente, o PSL, não? É verdade. Mas uma coisa que me chama a atenção quando você fala do assunto e traz essa matéria, se fala que eles articulam o encolhimento de 3,8 para 2,5, como se o fundo hoje já fosse de 3,8, né? O fundo eleitoral que vigora hoje, que é de um valor superlativo, é de 1,7 bilhão. Né? E sempre é bom lembrar aos ouvintes... 3,8 é o que está sendo proposto no orçamento. Quando fala em encolher, parece que é uma situação já consolidada. Né? Então também é bom lembrar que esse 1,7 que nós já temos e essa pretensão de 3,8 bilhões, nós estamos falando de dinheiro público que não vai ser investido em finalidades relacionadas a políticas públicas. Por mais que o relator do projeto tenha dado uma entrevista à BBC dizendo que não vai se tirar da saúde, não vai se tirar da educação, isso é conversa para boi dormir, tá? Porque você poderia investir este dinheiro em educação e saúde. Se você tem dinheiro público, você pode priorizar o investimento em áreas sociais. Então, se você está canalizando isso para campanhas, você está deixando de investir esse dinheiro em questões relevantes. Primeiro ponto. Segundo ponto, nós não podemos nos descuidar da seguinte questão. A cada dia que passa, a cada ano que passa, as redes sociais são fenômenos cada vez mais vivos. As pessoas se articulam projetos, se comunicam pelas redes sociais. Ou seja, as campanhas, elas tendem a custar menos. Se houver um planejamento inteligente, eficiente, você pode fazer campanhas mais baratas. Segundo lugar, ao invés de falar em aumentar mais de 100% o fundo, num país que tem uma inflação de 4%, deveria haver a maturidade de discutir a reforma política e implantar o voto distrital que existe na Inglaterra desde o século XII.
Isto seria uma medida eficiente para nós mudarmos o cenário de crise de representatividade política. Diminuir a distância entre representante e representado. Não essa sangria de dinheiro público que incomoda a sociedade. Agora, aliás, eu quero aproveitar e divulgar para os ouvintes o site www.nãoaofundão.org. Né? Essa é uma coalizão de movimentos que está trabalhando para obstruir esta aprovação que vem na contramão do interesse da sociedade. Vou repetir, nãoaofundão.org. Portanto, estes valores superlativos são absurdos. Só para fechar o meu comentário, as pessoas precisam ter clareza também que esse dinheiro é entregue para os caciques dos partidos. Que vai beneficiar quem tem Não há democracia intrapartidária. Por lei, acabou de ser aprovado em maio que comissão provisória dura 8 anos. Portanto, quem tem todo o poder é o chefão, o presidente do partido. Ele distribui esse dinheiro para quem ele bem quiser. Os partidos não explicitam critérios de destinação deste dinheiro. E segundo pesquisa do Movimento de Transparência Partidária, eleições 2018, candidatos à reeleição receberam 10 vezes mais dinheiro que os outros. Otários. Né? Quem é candidato à reeleição recebeu 10 vezes mais. Portanto, nós estamos falando de um dinheiro que é entregue para os coronéis, para os caciques, e que não há integridade na distribuição dos recursos, porque não há democracia, não há ética, não há prestação de contas, não há accountability. Eles queriam mudar a lei para deixar de haver uniformidade em padrão de prestação de contas. Como se você pudesse prestar contas no papel da peixaria ou na planilha da padaria. Nós, quando vamos fazer declaração de imposto de renda, é uniformidade de regra. Isso é elementar. Mas eles queriam mudar a lei para poder prestar contas por qualquer aplicativo disponível no mercado. Parece piada, mas é uma história muito mais grave e séria do que uma piada. Carrilho, o mesmo questionamento, dá para imaginar que o presidente vetaria, considerando que os principais partidos beneficiados, PT e PSL? Você sabe que essa é uma situação também complexa para o presidente. É provável que individualmente, lá, ele com a sua consciência, pense no veto, mas também há uma pressão pelos partidos de centro, do centrão, chamado centrão, aqueles partidos que mantêm a governabilidade, que eles também perderiam. O PSL perderia, o PT perderia, só que são os maiores beneficiados. Esses partidos que estão ali e dão suporte ao presidente também perderia. E aí que está o grande problema. Como é possível para um presidente que já está com uma queda da popularidade ter a tranquilidade, a coragem de vetar isso? Eu concordo muito com o doutor Oliviano que a nossa grande discussão não é nem sobre fundo partidário ou eleitoral neste momento. A gente deveria estar discutindo reforma política. Porque sem essa reforma política a gente vai continuar repetindo essas excrescências, essas coisas terríveis, porque a gente simplesmente nunca parou para pensar como é que ocorre a representação no Brasil. Imaginem que um deputado federal representa o estado do Amazonas inteiro. Como é possível isso? A campanha fica cara, ele nunca vai ter contato com os eleitores, e aí ele dá como motivo para ter um fundo eleitoral ou um fundo partidário grande, mas a minha campanha tem que ser cara para eu conversar com todos os eleitores. A gente precisa pensar em voto distrital urgentemente. É aí que a gente começa a discussão. Agora, o fundo é só E outra questão fundamental, a gente precisa pensar na democracia nos partidos, porque não adianta a gente achar que partidos são importantes para a democracia brasileira, como muita gente defende, como muita gente, os partidos são fundamentais para a manutenção da democracia. Só que não há democracia dentro dos partidos, como disse o doutor Liviano. Como é possível que a estrutura básica da nossa democracia não tem democracia? Né? Então, essa é uma discussão maior, muito maior que o fundo, e o fundo, quando dizem que vão tirar não vão tirar verba de outras rubricas, isso realmente é uma brincadeira, né? Porque ou se emite, não sei, se vai emitir moeda, então emite moeda e vamos ter dinheiro novo, mas não é o caso. Então, é uma brincadeira sempre, né? Quando você vê algumas entrevistas, você acha que é um programa humorístico. Estão tirando uma com a gente, né? É isso mesmo, tirando uma. A sensação é essa. Mas eu acho difícil para o presidente, voltando à sua pergunta, para o presidente vetar, porque seria uma coragem muito grande, mas o preço seria muito alto. Martorelli, falta
democracia nos partidos, falta transparência, falta programa de compliance. Não tenho dúvida disso. Inclusive, uma das propostas, né, que o Centro de Ensino, Pesquisa e Compliance, o CPEC, faz, é justamente a instituição do compliance nos partidos políticos, né? Um dos nossos consultores, que é o professor Adanieto, ele foi responsável por fazer o estudo do compliance dos partidos na Espanha, né? E aí o que você percebe? São duas coisas. O primeiro é o seguinte: você tem na Europa já uma democracia consolidada, mas em plena mutação. Nós vamos abordar esse tema um pouco mais para frente no programa, e é muito importante que a gente lide com isso, né? Que tipo de democracia que a gente espera que o Brasil tenha, né? É um modelo sueco, é um modelo norte-americano, é um modelo escocês, que numa pesquisa feita numa universidade europeia, me foge o nome, desculpa, Kleber, mas mostrou que o lugar, o país onde o eleitor se sente mais representado, porque o curioso dessa pesquisa foi feita a partir dos eleitores. Você se sente representado pelos partidos ou pelos políticos que estão ocupando as cadeiras do parlamento, do executivo? A resposta mais positiva foi dos escoceses. Não, tudo bem, eu perdi, o meu candidato perdeu, mas eu acho que a eleição foi justa, foi representativa. Mesmo... Mas ali antes ou depois de tomar um score? Então, ali, enfim, tem Brexit, tem um monte de coisa. Da pesquisa, né? Foi o ano passado, eu me foge os dados excepcionalmente, mas assim, o que eu vejo com relação a isso? É que a gente tem uma noção muito fragmentada do que seja o Brasil, e todas as propostas que eu já vi de alteração do sistema partidário e do sistema eleitoral feitas no Brasil, elas levam em conta modelos estrangeiros que a gente não tem como fazer uma replicação, como o Kleber bem falou, quer dizer, você vai comparar um deputado do Amazonas com um deputado do Espírito Santo, né? Qual é a representatividade que tem? Então, assim, é muito difícil você fazer essa aquilatação. E, ao mesmo tempo, né, para o eleitor, para quem está nos ouvindo, né, a pessoa ela tem que saber por que ela está votando, o que ela está fazendo. Isso é de conhecimento público, que se você for na rua e fizer uma entrevista com 100 pessoas perguntando quais foram os seus candidatos a parlamento e executivo, raramente você vai ter uma resposta onde a pessoa vai lembrar quem foi o vereador que eu votei, quem é o meu representante no Congresso Nacional. Então, eu acho que essa discussão ela realmente está necessitando um aprofundamento. Liliana, para a gente encerrar esse tópico, eu vou brincar de novo aqui, porque ao início do texto eu dizia o seguinte, que o presidente Rodrigo Maia afirmou que uma decisão de limitar o valor do fundo eleitoral seria sempre a melhor solução. Que magnânimo, né? Para a análise da Liliana, seria sempre o melhor remédio? Não, nesse aspecto eu vejo 2 pontos. Primeiro, que eles dão a entender que hoje a gente teria um fundo maior, quando na realidade é 1,7. Né? O Liviano destacou. Ele destacou isso, e isso não fica claro para a população. Então a gente é meio que enganado, e isso é feito de propósito, né? É um gatilho que eles usam. No mínimo, eles já ganharam 50%. Então, eu acho que faz parte de um plano maior. 3,8 para 3,5. Eu acho que faz parte desse. Eu acho que eles setam o objetivo deles acima. E aí consegue baixar um pouco e fica no que eles querem. Tudo pela metade do dobro. Isso, exatamente. Isso, por um lado, eu me sinto enganada. E o segundo ponto é como os últimos presidentes foram eleitos, que não precisa, até o Bolsonaro é o exemplo disso, que é pela rede social, que não tem custo. Então, como que eles têm a coragem de propor, fazer uma proposta dessa, que hoje em dia a gente tem diversos meios de comunicação, a tecnologia está aí para apoiar nesse sentido. Então, eu queria entender qual é a justificativa para ter esse aumento. Justamente o presidente que chegou onde chegou pelas redes sociais. Né? Exato. Muito bem, o próximo tema é o seguinte: o DNA do Brasil, projeto anunciado nesta semana, será o primeiro mapeamento do genoma do brasileiro em larga escala, algo que já vem sendo pesquisado em outros países. A iniciativa será liderada pela geneticista Lígia da Veiga Pereira, da Universidade de São Paulo, e mapeará o DNA de 15 mil brasileiros entre 35 e 74 anos de idade. Os participantes são funcionários públicos que já fazem parte do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto, que estuda a saúde dos trabalhadores de 6 capitais brasileiras desde 2008. Liliana, onde a gente pode chegar com esse estudo, nesse conhecimento
da saúde, digamos assim, do brasileiro? Eu considero esse estudo muito importante, muito interessante para a gente entender a predisposição genética da população do Brasil, que é uma população mista, então a gente tem uma variedade genética muito maior do que países da Europa ou mesmo Estados Unidos. Então, isso é importante para a gente determinar e até serve na saúde pública para a gente ver que tipos de doenças os brasileiros têm predisposição, se são doenças cardiovasculares, se são oncológicas, e quais seriam, né, ou como que a gente poderia se organizar de forma econômica para a gente minimizar o impacto na saúde, né, e tratar o diagnóstico, né, e cuidar da pessoa, fazer esse tratamento da população desde o início. Se já sabe que a pessoa tem predisposição a ter uma diabetes, como eu faço para evitar, né, que tipo de alimentação para não chegar num custo maior na saúde lá na ponta, né, que é tratar o doente. Eu disse aqui que o Estudo Longitudinal da Saúde do Adulto é um trabalho em 6 capitais brasileiras desde 2008. Isso foi anunciado agora nessa semana, é uma nova etapa, então. Esse estudo, que chama ELSA, já acontecia, mas era um estudo de ver esses pacientes, fazer entrevistas com esses pacientes e acompanhá-los, né, como que estava a saúde deles. Agora, o que vai ser feito é um mapeamento genético. Então, é o estudo do DNA mesmo, de pessoas que têm descendência indígena, negra, da população como um todo do Brasil. E isso que é o valor do estudo, né? Você decodificar o gene, que hoje é possível, né? E se você for contar, 99,9% do ser humano tem a mesma característica genética. A gente está falando de 0,1%. E isso que dá essa diversidade. E é por aí que caminha, né, a tecnologia, né, a ciência e a tecnologia. Esse é o bonito do estudo. Você juntar machine learning com como que eu posso ajudar esse paciente, mapear uma pessoa e já saber como que eu vou poder prevenir alguma doença nela. E esse grupo de 15 mil brasileiros, entre 35 e 74 anos de idade, é uma boa amostra, é um grupo muito pequeno e também não temos aí adolescentes, não temos crianças. É um estudo que já estava em andamento, que eles aproveitaram e agora vão fazer a decodificação do DNA. E, numericamente, estatisticamente é representativo, talvez não fosse o ideal, poderia ser melhor essa estatística, mas, enfim, sendo genético, não importa se é uma criança ou se vai ser um idoso, então o importante é ter um número estatisticamente representativo, que a princípio é adequado. E se uma parte da verba do fundo partidário e eleitoral fosse para pesquisas como essas, Exato. Nós teríamos sucessos muito maiores, né? Incrível, como tanta coisa boa acontecendo, e a gente está aqui discutindo 3,8 bilhões para fundo eleitoral. Que vai tirar da saúde, né? Sem critério. E vai tirar da saúde, vai tirar da educação, que é onde a Da gente mais pesquisa, precisa. da inovação, né? né? Então. Exatamente. Queria fazer um comentário aqui. Primeiro, brindados pela aula da Liliana aqui, nos ensinando as questões importantes da ciência. E como disse o Kleber, né, a importância da tecnologia. Né? Na área da saúde tem avançado muito a ideia da telemedicina, né, que principalmente num país continental como o nosso, é uma questão que precisa ser bem trabalhada, inclusive do ponto de vista ético, para você ter uma prestação de serviço adequado, mas é uma realidade. E eu quero fazer só um registro que no pacote anticrime, onde foi introduzido o tal jabuti, que nós já falamos, foram trazidas 2 inovações para o nosso sistema. Né? Uma é o banco de perfil genético de criminosos e outra é o banco de perfil balístico. Né? Ou seja, para a distribuição da justiça, a tecnologia também é importante. Né? Quando você cataloga os perfis genéticos, você tende a ter um maior grau de eficiência na distribuição da justiça. Quando você trabalha as munições de crimes violentos, como principalmente o homicídio, você pode ter resultados melhores. Né? Como nós temos uma percentagem baixa de crescimento de homicídios, isso é extremamente relevante. Né? Então, eu acho que é algo que precisa ser realmente priorizado e nós temos essas inovações importantes aí no pacote anticrime, porque muita gente falou da parte que foi desidratada, né? Mas pouca gente falou de pontos relevantes que estão constantes aqui
desse pacote que vai trazer melhoria, como, por exemplo, a formação de equipes de investigação internacionais, forças-tarefa envolvendo gente que atua na justiça de outros países, que vai trazer uma colaboração, porque o crime hoje é transnacional. Não adianta você se focar dentro da análise aqui. Às vezes, o efeito do crime se produz fora daqui. Então, você ter essa colaboração melhor, o resultado é melhor. Deixa eu estender isso. Só uma coisinha aqui. Carrilho. Exatamente, desculpa te cortar, porque assim, me explodiu uma lembrança na mente dentro do que a doutora Eliniana falou. Quer dizer, ela abordou a importância do estudo desse perfil genético e dessa diversidade que nós temos no Brasil, que é reconhecida pela Europa, por exemplo, não sei se todos os ouvintes sabem, mas assim, o Brasil é o único país do mundo que tem todas as etnias europeias e todas as etnias africanas representadas, né? Então, assim, é uma riqueza muito grande, e essa riqueza vai muito além, vamos dizer assim, do tratamento de saúde, que embora relevante, mas tem também um lado político. Por exemplo, aqui ao lado da nossa sede de transmissão, da Rádio Trianon, nós temos aqui a cidade Matarazzo, né? Era antigamente o Hospital Matarazzo, né, um espaço privilegiado aqui na região da Avenida Paulista, logo atrás do MASP, e foi comprado esse espaço por um bilionário francês chamado Alexandre Allard. E ele é famoso por fazer investimentos assim bombásticos no mundo inteiro, né? E ele justamente ele escolheu vir para São Paulo porque, de acordo com ele, São Paulo vai superar Nova York, Milão, Paris e Washington como uma cidade de diversidade, porque ele acredita que o grande futuro e o grande valor que as pessoas vão ter no futuro, do ponto de vista político e econômico, será a diversidade. E ele escolheu São Paulo, ele fala português fluentemente, e aí falou, não, você é casado com brasileira, morou aqui? Não, eu aprendi português porque eu descobri por uma pesquisa feita na Europa que São Paulo é a cidade do mundo que mais tem diversidade. E diversidade é o patrimônio do futuro, né? E vocês aqui no Brasil, e ele fala isso numa entrevista, vocês aqui no Brasil, vocês não dão valor a isso, né? Então, eu acho que conjugando essa constatação científica que será feito versus assim, a possibilidade de extrapolar essa situação para além da área da saúde, eu acho que o Brasil tem um potencial gigantesco em cima dessa diversidade constatada. E o que ele vai instalar nessa obra grandiosa que está sendo feita no Hospital Matarazzo? Olha, o investimento, ele comprou esse hospital, a sede do hospital, por exemplo, na casa do... É uma enormidade aquela obra, ela tem... tem mais de 1 bilhão, né? Mais de 1 bilhão investido. É um complexo, enfim, hoteleiro, residencial, tem tombamento. É muito curioso, desculpa estender o assunto, mas assim, eu realmente recomendo que vocês deem uma olhada sobre isso, mas assim, tem uma igreja, né, que é tombada pelo patrimônio histórico, e esse francês, ele falou, olha, eu ajudei a reformar o Museu do Louvre, né? Então, assim, lidar com problemas de conselhos ambientais e conselhos de patrimônio público não é um problema para mim, eu estou acostumado. O que eles fizeram? Só brasileiros. 87% das pessoas que trabalham na obra são brasileiros, técnicos brasileiros, não só pedreiro, mas engenheiros, cientistas que estão lá. Eles fizeram, cavaram 6 andares abaixo dessa igreja, né, para construir complexos culturais, e vai ser aberto ao público. Então, por exemplo, assim, todo o entorno desse projeto vai ser, estão sendo capacitados pessoas em situação de rua para fazer hortas orgânicas para sustentar os equipamentos de alimentação, restaurantes, coisa e tal, restaurante e hotel 6 estrelas, né, que vai ser consumido. Então, ele tem uma visão assim, muito interessante com relação a isso. Carrilho. Eu gostaria de voltar um pouco até o tema anterior, quando a gente fala sobre o pacote anticrime e falou de algo negativo aqui, o jabuti que está incluído no pacote. Eu queria desenvolver um pouco mais, até que o doutor Liviano estava falando, que é justamente a capacidade de negociação que houve na aprovação do pacote anticrime, né? Nós temos aí essa votação que, inclusive, você citou, Mauro, ela é uma votação que representa uma qualidade importante da nossa democracia. É um momento em que todos os partidos foram lá, houve desidratação, não é o pacote ideal segundo o governo, mas houve uma tranquilidade para que todos pudessem se sentar e chegar a um consenso. Isso é importante. Eu acho que mesmo em momentos em que o Brasil, como o que o Brasil passa agora, de um tensionamento, a gente tem que lembrar que política é a arte de sentar para negociar, né? Senão a gente não consegue chegar muito longe. Então, voltando até aquele tema, é importante a gente lembrar, como disse o Liviano, que
O pacote, por mais que tenha problemas, por mais que tenha jabuti, tem questões muito importantes. Muito avanço, muito avanço. Muito bem. O mundo assiste a uma desconsolidação democrática, segundo um estudo internacional cuja versão brasileira está sendo lançada nesta semana em São Paulo. O levantamento mostra que, apesar da maioria, 67%, achar que o regime atual é insubstituível, quase a metade, 49%, pensa que ele funciona mal em nível nacional. Além disso, mais de um terço se diz favorável a um sistema, a epistocracia, em que só teriam o direito a voto pessoas com determinado nível de conhecimento ou formação. Liviano, te ocorre outra forma de governo fora da democracia? Ou inventar alguma coisa melhor, não? Pois é, muita gente critica, mas a questão justamente é essa. Não se inventou nenhum sistema melhor. Então você tem problemas, você tem vicissitudes, você tem crises, você tem desvios, mas é um sistema que conceitualmente o povo é representado e dessa maneira você trabalha, distribui o poder de uma forma equânime. O que eu quero falar sobre isso, além da importância dessa pesquisa, e o Latino Barômetro, no último informe, mostrou de maneira preocupante que há um declínio na fé na democracia. Mais pessoas, cada vez mais, na América Latina, por exemplo, são indiferentes à adoção de sistemas autoritários, à chegada do poder de líderes autoritários, o que é preocupante. Mas o que eu quero registrar em relação a isso, na segunda-feira, houve uma audiência pública promovida pelo ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal sobre o tema das candidaturas independentes, né? E nós tivemos ali nessa audiência, da qual eu participei, tive a oportunidade de fazer uso da palavra representando o Instituto Não Aceito Corrupção, você via, na verdade, uma bipolarização. De um lado, os movimentos sociais, que foram ali, organizações da sociedade civil, trazendo essa visão da importância de você abrir, de você dar prevalência à soberania do povo e permitir que haja uma outra alternativa na hora de votar e quebrar o monopólio dos partidos, que é até uma maneira de fortalecer os partidos. Por outro lado, os próprios partidos, né, a Câmara, o Senado, a Ordem dos Advogados, né, defendendo com unhas e dentes, tem que manter isso aí. Essa frase, aliás, é conhecida no país, né, o denominador comum do posicionamento é esse. Tem que manter o monopólio do poder. Por quê? Porque tem que manter, porque não se quer abrir mão do poder. Né? Manter o status quo. E como já falamos aqui, o Kleber enfatizou também, a democracia partidária não existe. Então você quer manter o monopólio do poder num sistema, num organismo que não é democrático. Um organismo que é autoritário, que vive o tempo do feudalismo, né? Então isso é absolutamente inacreditável, é surreal, né? E acho importante que o ministro Barroso tenha tomado essa iniciativa, porque eu sinceramente, Mauro, eu sou judeu, né? E nós judeus há 4.000 anos esperamos a chegada do Messias, né? Eu acho que o Messias vai chegar para nós e ainda o Congresso não vai ter aprovado essas PECs aqui da candidatura independente. Então, o ministro Barroso foi um homem de coragem, né, de pautar. Por quê? Porque o Brasil, em 1992, fez com que fosse incorporado ao nosso ordenamento o Pacto de San José, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. O que está escrito lá? Que para exercer direito político, não precisa ter vinculação partidária. E a incorporação num tratado internacional, ela tem a mesma força jurídica de uma emenda constitucional. Portanto, aqueles que vêm dizer, não, o artigo 14 exige, você tem o mesmo nível de norma, e aí você tem que aplicar a ideia da ponderação. O que é mais importante? O monopólio do poder ou a amplificação da democracia? Agora, por que tanta polêmica nesse assunto, Liviano, se o Brasil é subscritor do tratado? A polêmica porque você tem uma regra expressa na Constituição, o artigo 14, que diz que é necessária a vinculação a partido. A polêmica porque, se você imaginar a hipótese de ser aprovado no Congresso Nacional, isso jamais vai ser. Por quê? Porque quem faz a lei são eles mesmos. São eles mesmos que autorizam, por exemplo, usar o fundo partidário para comprar iates, carrões, aviões e helicópteros. São eles mesmos que criam anistias a multas porque eles praticaram violações das leis. Então, quando que eles vão abrir mão do poder e permitir candidaturas independentes? Eles argumentam com elementos risíveis, como, por exemplo, a dificuldade de adaptação tecnológica. Os jovens aí nos hackathons, em 24 horas, fazem milagres.
fazem chover no deserto. Tá certo? Então, isso é risível. Porque o nosso problema, o nosso sistema de coalizão, presidencialismo de coalizão, como é que fica a liderança? Os independentes podem escolher um líder. Se é que nós temos que manter esse sistema, né, Kleber? Desculpa. Eu queria pegar um outro tema com você, um outro aspecto do tema com você, Kleber. Um terço se diz favorável à epistocracia. Só teriam direito ao voto pessoas com determinado nível de conhecimento ou formação. Isso, para quem é contra o voto obrigatório, é o melhor argumento, isso, né? Você sabe que a gente já teve isso, né? Algo parecido, voto censitário, essa coisa toda, a Constituição da Mandioca lá no século XIX, mas existe uma discussão sempre, né? A democracia é o melhor sistema, não é? O grande problema é que a gente olha para esta democracia com esta cara que tem no Brasil hoje, muito confusa, inclusive, né? Não tem uma origem social, ela é uma democracia formatada no gabinete e distribuída para a população. Democracia não é algo finalizado, democracia é processo. Então, os partidos foram importantes em determinados momentos do desenvolvimento democrático? Sim, talvez não sejam mais. A gente tem que colocar isso em evidência justamente para dizer, olha, para que a gente tenha uma democracia mais madura, mais interessante, em que as pessoas se sintam mais representadas neste momento no Brasil, os partidos são tão importantes assim, como disse o Liviano, né? Ontem eu estava na Câmara Municipal de São Paulo, dando uma palestra, e citei a defesa feita pelas candidaturas independentes no STF. E o pessoal dos partidos fica extremamente incomodado. Por quê? Porque perderia o poder cartorial que eles têm hoje. Tem que manter isso aí. Tem que manter isso aí. E dizer que você pode ser candidato ou não. Opa, calma aí. O Mauro é um cara bom de voto, mas ele vai me atacar, porque se ele tiver mais voto do que o meu protegido ou eu mesmo, então eu vou tirar o Mauro. O Mauro não vai ter legenda. E aí você está lá afiliado ao partido, 6 meses antes você não pode mudar de partido, o cara fala, você não vai ser candidato mais, você com seus eleitores, com a capacidade política que você tem, com a liderança reconhecida, não vai ser candidato porque um cacique de partido disse que você não teria legenda. Então a gente precisa discutir de novo que democracia é essa que pode refletir a sociedade brasileira. Não é a democracia formatada no gabinete, é uma democracia que tem que nascer da sociedade brasileira. A gente tem modelos, como já foi citado, modelos fantásticos em outros países, mas que tem a cara da sociedade daqueles países. A gente não, a gente quis importar alguma coisa e criou um bando de coisas estranhas. Agora, só um gancho, reafirmando uma coisa que a Liliana falou, que é muito interessante, esse ônus, né, que a população tem que ir para as ruas, né? Devido a esse declínio, a essa degradação, você acaba criando um peso para a sociedade. Sim. É tão ruim a qualidade da representação política, em virtude do apodrecimento dos partidos, que acaba tendo ônus para a sociedade. Isso não é razoável. Que a gente tenha cidadania forte, não há dúvida que é bom. Mas o grau de exigência, de dependência dessa mobilização da sociedade é uma coisa absurda. Por quê? Porque a representação política é péssima. A maneira de escolha dos representantes apodreceu. Portanto, a candidatura independente ela é uma válvula que traz arejamento político, né? Que faz com que a democracia floresça. Né? Que diminuiria o número de partidos, desculpa, só para complementar. Não, e é isso, é dentro dessa lógica que o Kleber estava falando, desculpa te cortar, Mauro, mas assim, que o debate ele vai também, nós temos, eu estava checando com o Kleber agora, são 33 partidos, né, quer dizer, se você tem essa distribuição de legenda, distribuição de partidos de aluguel... 33? Houve fusões aí, porque acaba de ser criado um novo partido autorizado pelo TSE ontem, a União Popular. Unidade Popular. Unidade Popular, partido de esquerda, que o TSE autorizou o registro. Mais um para o bolo do fundão. Depois que o nosso Supremo, né, pela lavra do ministro Marco Aurélio, vetou, né, derrubou a cláusula de barreira, né, sob a coisa, não, isso aí vai acabar com alguns partidos tradicionais históricos, que é exatamente o que o Kleber estava falando, houve uma importância histórica, hoje não é mais. Então, o que acontece? Você tem essas legendas de aluguel, onde você tem aí um deputado que se elege aí com 300, 400, tem números ridículos, né, ele não teria eleição para síndico, né, não seria eleito síndico com a votação que recebe para ser deputado federal. Aurélio, quem não tem votação para ser eleito síndico, sabe o que ele faz? Ele vira presidente de partido. Então, exato, ele cria de partido, ele já encontrou, fez a América, né? Vou perguntar para a Liliana. Uma vez uma pessoa me disse,
se partido fosse bom, não seria partido, seria inteiro. Aí eu parei para pensar nisso, falei, pô, mas caramba, né? Mas sem partido não dá para fazer política, não tem democracia. Parei para pensar nisso, foi. Se fosse bom, era voluntário. Ou seja, é uma boa frase para se pensar, né? Com certeza. Para mim é uma democracia de fachada, porque realmente democracia não existe e é muito difícil conseguir conquistar. Eu vou para um núcleo muito menor, que é a família, né? Que a gente tenta ser democrático, e é difícil também, é um exercício difícil de você fazer com os filhos, de você fazer com a família, imagina num país. E o que eu acho que é o pior é essa luta que vocês estão comentando, né, da manutenção do status quo, porque está tudo voltado para o poder e não para a população. Então, no meu ponto de vista, deveria se mudar o objetivo, que é melhorar tudo para a população, né? E não só o poder em si pelo poder, né? Aliás, nessa linha do que ela está falando, segundo o Latino Barômetro, que eu já citei, no último informe, na percepção dos brasileiros, 93% daqueles que detêm poder usam em alto benefício. Você não usa para o interesse coletivo. Então, esbarra nos três poderes, viu? Questão. Nos três poderes. Todos que têm poder. Todos que têm poder. Liviano, pergunta do nosso assíduo ouvinte Jaime do Jardim Bonfilholi. Por que cada vez mais a imprensa recorre à lei de acesso à informação para obter dados dos órgãos do governo do Estado de São Paulo? Jaime, sempre assíduo telespectador, ouvinte, um abraço ao Jaime. A lei de acesso à informação, ela representa uma subida de degrau para nós, né? É uma conquista, porque é um instrumento para você consolidar o direito à informação, a transparência, é extremamente importante. Mas nós estamos muito longe do ideal, né? A imprensa tem conseguido revelar fatos importantes através da lei de acesso, ela está em vigor desde 2012 e representa um ganho. Mas é bom lembrar que em outros países que estão no topo do desenvolvimento humano, do combate à corrupção, como a Suécia, tem uma lei de acesso desde 1766. O Instituto Não Aceita Corrupção acaba de fazer uma pesquisa voltada para diagnosticar o nível do controle interno nas prefeituras. Nós mandamos questionários para 1.037 prefeituras, cidades a partir de 20 mil habitantes. Tá? Nós recebemos resposta aos questionários apenas a 32% dos municípios. 68% ignorou a pergunta. Tá? E os 32% que responderam nos permitiram concluir que apenas 24% dos municípios têm as 4 macrofunções do controle interno. Isso para responder ao Jaime que nós estamos avançando, a imprensa tem usado, os cidadãos têm usado, mas nós estamos tocando a ponta do iceberg. Tem que subir muito. A questão da transparência é uma questão cultural. E você muda esta cultura, transformando a opacidade em transparência como regra, ao longo das décadas e das gerações. Nós não vamos mudar isso instantaneamente, né? A lei é ainda relativamente nova, nós estamos nos acostumando com isso. Aliás, eu falei de hackathon, participei de um hackathon em Mato Grosso do Sul, e uma das soluções que os jovens apresentaram, muito interessante, o portal, que é obrigatório pela lei de acesso, ele é meio que um labirinto para a pessoa chegar à informação. O que eles estavam desenvolvendo? Um atalho para simplificar o caminho do cidadão para chegar à informação. Então, as pessoas estão pensando nisso, o que é positivo. Mas até a gente chegar no padrão ideal, vai demorar ainda. Liliana, a Sônia de Vila Mariana pergunta, caso tenhamos uma ampla abertura comercial, os laboratórios farmacêuticos do Brasil terão condição de competir com seus similares estrangeiros? Bom, aí o questionamento eu entendo que é mais de drogas, né, de terapias. Desde que se invista em pesquisa e desenvolvimento aqui no Brasil, sim, por que não? O ponto é quanto de investimento é feito aqui, né, porque as maiores pesquisas todas são feitas de laboratórios de fora do país e, eventualmente, competem com tecnologias nacionais, que ainda o investimento é muito pequeno no Brasil. Precisaria investir mais em pesquisa e inovação aqui. E na estruturação da Anvisa, né? Também que para você ter um medicamento aprovado, né? Então, a gente trabalha muito com a Anvisa, eles têm um desafio grande com as novas drogas, as novas tecnologias, é muito difícil você, com a equipe que tem, que não é tão grande,
aprovar tudo ou fazer todos os estudos. Eu acho que tem gente muito boa na Anvisa, eles fazem o papel deles e demora, assim, um registro de um teste diagnóstico demora por volta de 6 a 8 meses aqui no país, o que não é nenhum absurdo quando você compara com a América Latina. Né? Aliás, semana que vem está lá no programa o professor Gonzalo Vecina, que é o criador da Anvisa no Brasil. E apesar da dificuldade que a Liliana relata, a gente tem que destacar e louvar a aprovação do uso do canabidiol para tratar o Alzheimer. Isso é um passo né, evolutivo em relação a isso. E foi um estudo muito grande que o pessoal da Anvisa fez. Eu tive a oportunidade de participar de uma palestra há um mês atrás lá, e eles mencionaram isso. Como foi difícil eles chegarem numa conclusão que não esbarrasse no uso dos canabinoides para outros fins. Recreativo. Então, eles também têm esse dilema, e são coisas do atual para o futuro, né? Como lidar com doenças, com a tecnologia, proteção de dados, né? Tudo isso é... Marco Aurélio Martorelli. Ricardo da Sé pergunta por que as férias de 2 meses do judiciário não são estendidas a todos os trabalhadores? Eu acho ao contrário, eu acho que porque que as férias dos trabalhadores, né, de um mês, do judiciário deveriam ser de um mês também, né? Então, para mim, assim, na verdade, é o que a gente está falando, quer dizer, não querendo entrar nas particularidades aí dos sistemas, a verdade é que a percepção da população com relação aos privilégios, isso que o Roberto estava tocando há pouco, assim, que dos poderosos, né, lidarem primordialmente com com seus próprios interesses, ele está refletido também nas carreiras que existem, carreiras de Estado que existem para defender direitos, né? Defender direitos da população, sobretudo a população mais necessitada. A distribuição da justiça é um problema seríssimo que nós temos no Brasil, e ela, no meu entender, ela depende muito menos de salário, um pouco mais de estrutura, mas, sobretudo, uma questão de abordagem. Né? Então, eu acho que existe, assim, nas carreiras jurídicas, eu sou advogado, não integro nenhuma das duas carreiras, né, ou das outras carreiras de Estado, que são, enfim, Defensoria Pública, Ministério Público Estadual, Federal, magistratura em todas as suas instâncias e entrâncias, os serventuários da Justiça, e eu entendo que existe um volume de trabalho muito grande, e esse volume de trabalho tem uma responsabilidade enorme, mas, assim, quando você tem, por exemplo, um juiz ou um promotor de começo de carreira, ele ingressa na carreira com R$25 mil de vencimentos e um médico com R$2 mil, R$3 mil, R$4 mil, é uma opção que a sociedade faz, né? Porque, afinal de contas, isso tinha que ser melhor discutido, que eu não acho conveniente para a realidade da nossa sociedade. Eu quero completar uma questão sobre isso importante. Quero dizer que eu sou promotor, né? E eu sou favorável à redução das férias, desde que se leve em conta alguns fatores que, às vezes, as pessoas não prestam atenção. Não sei se sabe, com essa questão da reforma da Previdência, houve um número gigantesco de aposentadorias. Hoje o Ministério Público e a magistratura operam com uma quebra de 30% dos seus cargos. Ou seja, em condições normais, 30% da demanda de serviços do Ministério Público e da magistratura não são atendidos. Qual a opção que o Estado faz? Usar os 60 dias de férias, que são indeferidos, para poder atender a toda a população. E, desta forma, gastar menos dinheiro. Então, com os 2 meses de férias, maneja-se os quadros, e assim você atende a população e gasta menos. Porque se você contratar essas pessoas que faltam, do ponto de vista orçamentário, o impacto vai ser gigantesco. Então, quando se pergunta sobre as férias, não se sabe disso, que é uma questão orçamentária. Segundo ponto, sou favorável a reduzir quando você equalizar essa questão da demanda, mas a gente tem que acertar outras coisas. Por exemplo, nós temos que revogar a castração política a juízes e promotores. Os defensores públicos, os procuradores do Estado, os delegados de polícia, podem participar da vida política do país. Juízes e promotores não. Então, quer revogar os 60 dias? Sem problema. Vamos revogar também a castração política e as vedações às atividades dos juízes e promotores que estão previstas na Constituição. Vamos acertar tudo. E vamos eliminar também plano de saúde vitalício para deputados depois de 6 meses de mandato. Vamos eliminar 75 assessores para senadores, 25 assessores para deputados, carro oficial para deputados. Vamos eliminar tudo, não só os 60 dias. Tem que acertar tudo. Reforma essa transparência que tem que ter, né? A população tem que sentir isso, né? Que existe um comprometimento. Kleber, o tempo está encerrando. A sua pergunta aqui vem da Marcela de São Bernardo do Campo. Sua opinião sobre a proposta do Ministério da Educação de fundir CAPES e CNPq.
Olha, essa é uma discussão importante. Na verdade, a gente está falando de dois ministérios, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Educação. Nós temos que ter uma discussão maior no Brasil, que não é apenas sobre as siglas das CNPq, CAPES e tudo mais. A gente precisa discutir como é que a gente organiza verba para pesquisa no Brasil. Né? Essa é uma discussão para o futuro do Brasil, para o futuro da pesquisa, e a gente tem tido uma certa preguiça de fazer isso. Todo mundo que está lá pensa, melhor eu manter o que tenho aqui. Tem que manter isso aí. E a gente corre riscos muito grandes. No início do governo Bolsonaro, houve uma crítica muito grande às pesquisas em geral, pelo ex-ministro da Educação. No entanto, quando a gente não discute o modelo em si, a gente acaba colocando em risco pesquisas muito sérias que estão sendo desenvolvidas. Tem muita verba de pesquisa que realmente vai para ambientes que não deveriam ir. Né? Eu tenho 20 anos de universidades e a gente sabe como funcionam algumas coisas. Agora, o que é fundamental nós precisamos estrategicamente discutir sobre o futuro do Brasil, e isso inclui discutir pesquisa. Kleber Carrilho, 5 segundos para a sua despedida. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui, sempre falta tempo para a gente conversar sobre tanta coisa boa. Obrigado. Marco Aurélio Martorelli. Da mesma maneira, eu agradeço a todos pelo convite, é um ambiente democrático, a gente tem liberdade de expor nossos pontos de vista, espero que tenha sido proveitoso para os ouvintes, como foi para mim. Liliana Pérez. Para mim foi uma honra participar, minha primeira vez aqui, gostei muito, espero ser convidada no futuro também. Procurador Liviano. Com certeza será. Para mim foi uma aula, professores Liliana, Kleber e Martorelli. Espero que para o cidadão a gente tenha oferecido alguma informação que lhe permita compreender melhor a realidade, se posicionar e exercer a cidadania com mais plenitude. Muito obrigado a todos pela presença, uma honra, um prazer recebê-los, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Hoje, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Procurador de Justiça, doutor Roberto Liviano, a farmacêutica Liliana Pérez, o cientista político Kleber Carrilho, o advogado doutor Marco Aurélio Martorelli. Na mesa de som, a gerência técnica da Rádio Trianon, Sérgio Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, direção-geral do programa do jornalista Fausto Camunha, e do outro lado do Gente que Fala, você ouvinte, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Tchau, até amanhã.